Às vezes tá tudo bem não ser o que a gente esperava ser. Eu acho que eu tenho aprendido muito isso nos últimos tempos. Pra ser bem direto ao ponto, na realidade, o que tem acontecido é que eu tranquei minha faculdade hoje, eu tô tendo uma crise existencial total, não faço ideia do que tá acontecendo. Eu sempre fui incentivado as pessoas a mexer com o ramo de tecnologia. Sempre fui uma pessoa que tinha, talvez, dotes pra isso, né? E basicamente o que acontece é que fazem anos da minha vida que eu tento entrar nesse ramo de programação e tudo mais, e tento me conectar com pessoas, tenho um esforço muito grande em fazer isso. E eu tenho percebido que cada vez mais parece que tudo conspira para que isso não aconteça. Que eu vá para qualquer outro ramo, menos isso. Eu trabalhei durante 4 anos com marcenaria. E em todo esse tempo que eu estive trabalhando com marcenaria, eu tava totalmente focado em sair da marcenaria. Sabe? Quando tu tem esse negócio assim, não, a minha vida vai começar depois daqui. Depois desse pedaço começa a minha vida. E basicamente era isso que eu pensava. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que que eu trabalho hoje e como que eu me tornei isso. E não como se eu fosse melhor ou alguma coisa assim, mas como que eu cheguei onde eu tô hoje e como que as coisas conspiraram para que eu chegasse onde eu tô hoje. Bom, acho que tudo parte da ideia de que eu sempre trabalhei na marcenaria, mas eu comecei trabalhando, entregando panfletos na rua. Depois de um tempo eu trabalhei numa loja aqui na minha cidade e basicamente o que acontece é que eu não queria ficar nesse ramo do comércio, sabe? Eu não queria ficar nesse ramo de vender coisas, de repositor de loja, assim, enfim. E aí eu me aventurei no ramo da produção de marcenaria e nesse tipo de coisa. O primeiro trabalho que eu consegui foi na marcenaria fazendo portas. Então, dá pra ter uma ideia que não tem nada a ver com comércio. E depois eu fiquei 2 anos nessa marcenaria fazendo portas de janela. E depois eu fui pra uma marcenaria de móveis planejados. E até esse ponto, a marcenaria de móveis planejados foi uma das que mais me impactou, assim, porque foi ali que eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Se tem alguma coisa que eu sei hoje em dia de comprometimento é por causa daquela empresa. Só que eu não tava muito contente com a minha vida, assim, sabe? Eu pegava e falava, eu tô na marcenaria hoje, mas eu faço muita força, é um trabalho muito pesado. Então eu não quero isso pra minha vida, eu não quero chegar a isso no final da minha vida, porque eu via meus colegas lá e eu falava, tipo, eu não, eu não me vejo assim, eu não quero ficar assim daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E eu acho que isso é um pensamento muito comum no Brasil hoje em dia, que a gente vê pessoas mais velhas que nós, talvez muito perto de onde a gente tá hoje, sabe? Talvez assim como a gente pega o ônibus, a gente vê lá pessoas que estão tão próximas da gente quanto a gente imagina. Em questão de, se a gente pegasse e olhasse a conta bancária de cada pessoa, talvez a gente visse que a discrepância não é tão grande assim quanto a gente mesmo imagina. E esse é o ponto que eu queria falar aqui sobre talvez a gente não precise ser agora o que a gente ainda vai ser. Né? Super filosófico, né? Meu Deus. Mas hoje eu vi um vídeo exatamente sobre isso. E eu percebi que eu ainda não sou quem eu quero ser. E provavelmente eu tô bem longe disso. Mas eu já sou melhor do que eu achava que eu seria antes. Quando eu tinha 15 anos. Isso é uma memória que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Quando eu tinha 15 anos, eu imaginava que quando eu tivesse 20 anos eu ia estar casado com filho, já ia ter minha casa e um trabalho super sustentável. Hoje em dia eu tenho 22 e não tenho nada disso. E tá tudo bem. O que acontece é que hoje em dia eu já me vejo fazendo coisas que naquela época eu achava meio impossível, sabe? Hoje em dia eu trabalho com edição de vídeos pra Instagram, pra internet e trabalho em casa. Isso tem mudado a minha cabeça de um jeito muito louco, assim. Eu tenho ficado sem nenhuma sanidade mental trabalhando em casa totalmente, mas isso tem mudado a minha cabeça, vendo que a gente trabalha muito mais em casa do que na marcenaria, do que em qualquer outro trabalho presencial. E esse, na realidade, foi um vídeo totalmente sem nenhum tipo de programação. Eu só queria falar sobre esse assunto mesmo. Na realidade foi bem rápido, porque sou um pouco ruim com esse negócio de falar na frente de um celular, de uma câmera, enfim. Mas eu gostaria de dizer que se você tá vendo esse vídeo e você acha que você ainda não chegou onde você queria estar, tá tudo bem. Não importa se você é velho, se você é muito novo, se você é novo igual eu, as pessoas falam que eu sou muito novo, que ainda tem muito chão pela frente, mas eu não me vejo assim, sabe? Eu vejo que eu já perdi milhares de oportunidades que eu poderia ter pegado e que talvez eu realmente poderia ter sido o cara da TI, poderia estar sendo um programador agora de mão cheia por algumas oportunidades que eu deixei passar por imaturidade da época, mas me martirizar por isso só faz com que eu perca mais ainda o agora, porque a melhor coisa que tem é a gente aproveitar o que a gente já é, pensando que talvez a gente não tivesse chegado aqui. Se eu não tivesse saído da marcenaria, talvez eu nunca tivesse aqui. Eu espero poder ajudar alguém a compartilhar. Eu só, na verdade, só estou compartilhando um conhecimento não, um sentimento que me veio agora nesses últimos dias. Não tem muito pra quem falar, né? Afinal, eu moro sozinho. Então, é basicamente isso.